Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos estar lendo do versículo 19 até o versículo 21. Revista atualizada diz o seguinte para nós: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Falando sobre a palavra, queridos, palavra profética, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação ou elucidação. Ou seja, você não pode pegar a Bíblia e fazer uma interpretação do teu jeito, do teu modo. Se alguém fizer isso, está errando, está indo contra a palavra de Deus. Porque nunca, 21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram na parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homens, há cerca de 40 homens, movidos pelo Espírito Santo. Veja bem, eles eram homens, eram errantes como nós, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo para escreverem esta palavra inspirada. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Ela é palavra de Deus para mim e para você. Quem está entendendo, diga amém. Ainda nesse mesmo livro, nós vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz o seguinte, a palavra de Deus: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Como ser encontrados sem mácula e irrepreensível? É pela palavra, meu amado. É a palavra de Deus que faz isso na minha e na sua vida. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as epístolas paulinas, ele está dizendo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, querer interpretar a Bíblia de forma particular não é uma boa ideia, tá bom? Vamos ficar com esse pensamento que ele é muito importante. Versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, veja bem, insubordinados, aqueles que não querem atentar para a palavra apostólica, aqueles que foram usados pelo Espírito Santo para escrever palavras de Deus para nossas vidas. Descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Como é bom estar em contato com a Tua palavra. Como é bom, Senhor, ter sido alcançado por ela. Meu Deus, nossos corações queimam todas as vezes que nós estamos em contato com este livro santo, com estas palavras inspiradas. Obrigado, ó Deus, por ter usado homens de Deus, falhos como eles eram, assim como nós,
mas eles foram usados por Ti. Deus, obrigado por esta palavra que chegou a nós, pela liberdade que nós temos no nosso país, em abrir este livro, em ler, ó Deus, em examinar as Escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui por causa da Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que nos motiva, é a Tua palavra que nos deixa cada dia mais com desejo de estarmos, ó Deus, ajuntados, reunidos para Te adorar, para Te cultuar, pois só Tu és digno, ó Deus. Muito obrigado, porque nós já pudemos praticar a Tua palavra nessa noite, Te louvando, Te exaltando, falando contigo, ó Deus, sendo edificados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Assentem-se, queridos, por favor. Quero pedir gentilmente para que você não saia, tá bom? Fiquem ligados, fiquem atentos, pois a palavra de Deus, ela é muito importante para mim e para ti. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, você não pode abrir a Bíblia e fazer uma interpretação do teu jeito. Mas não é assim que eu entendo, não. Nós não podemos cair nesse erro, viu, queridos? Não caia nesse erro. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem amados, nós sabemos que em 1517, dia 31 de outubro, aconteceu algo muito importante. Nós comemoramos como o dia da Reforma Protestante. Até então, no que se refere à Bíblia, à Palavra de Deus, a igreja, ela dizia, a igreja católica, a palavra católica significa mundial, universal, tá bom? Nós também somos católicos, não romano, porque nós fazemos parte da igreja invisível do Senhor Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Então nós somos cristãos, nós não somos romanos. Aliás, é até uma contradição, se é católica, não deveria ser romana, né? Não é mesmo? Se é universal, se é mundial, porque a palavra católica significa universal, mundial. Também não é a igreja mundial do poder de Deus, também não é a igreja universal do reino de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Então, mas até então, a igreja romana, melhor dizendo, eles tinham primazia sobre a Bíblia. Olha o que eles falavam: a igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Estão entendendo o que eu estou falando? Não era a Bíblia que tinha autoridade sobre a igreja, era a igreja que tinha autoridade sobre a palavra de Deus. Isto é sério, irmãos, é muito sério. Até hoje, a igreja romana, eles falam isso, não. A Bíblia, ela está debaixo da autoridade da igreja. A igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Não, é a Bíblia que tem autoridade sobre a palavra de Deus. É por isso que nós encontramos na igreja romana, em algumas outras igrejas, afirmações categóricas de que a tradição, ela é importante tanto quanto a palavra. A palavra de determinados papas, ou dos papas, como diz a igreja romana, tem autoridade de igual modo, ou superior à Bíblia. Isso é sério. Algumas igrejas, o Ellen White, por exemplo, os seguidores de Ellen White dizem que os escritos de Ellen White têm o mesmo poder, a mesma equivalência das Sagradas Escrituras. Isso pode até não dizer, mas é assim que diz as suas literaturas. Então, mas nós hoje, nós temos a Bíblia como sendo a palavra de Deus,
a nossa única regra de fé e prática. Você está entendendo? Diga amém. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus. Ninguém pode chegar para você e apontar o dedo e te amedrontar, de forma alguma. A palavra de Deus, ela precisa causar temor e tremor sobre as nossas vidas. Não os homens, não um sentimento religioso, como disse, né? David Killam mandando essa mensagem para a IBL. Não, é a palavra de Deus que precisa ter primazia sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Mas louvado seja Deus, porque até então, com a chegada dos reformadores, a igreja só existia no latim. Ela só era lida pelos bispos. Só os bispos tinham acesso à Bíblia. Mas depois Martim Lutero, graças a Deus, ele chegou e colocou um exemplar em alemão para que o povo pudesse ter acesso às Escrituras. Vocês sabem, queridos, que nós somos devedores daquilo que aconteceu na Idade Média, na Reforma Protestante. Vocês sabiam que o capitalismo, como nós vemos hoje, é resultado da Reforma Protestante? Vocês sabiam que a liberdade, as democracias, da forma como existem por causa da Reforma Protestante? É sério. Os reformadores, mas como foi que eles fizeram isso? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela tem preeminência na sua vida, quando ela é autoridade máxima sobre as suas decisões, você pode ter certeza de que a sua vida jamais será a mesma. Quem está entendendo, diga amém. Louvado seja Deus. A Bíblia é verdadeira. Nós precisamos ter o seguinte cuidado. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento no grego, algumas porções do Antigo Testamento no aramaico, né? E até as palavras de Jesus, Eli lama sabachthani, em aramaico. Então preste bem atenção, queridos. Para você conhecer a palavra de Deus, seria tão bom, seria importante você conhecer o hebraico, você dominar o hebraico, dominar o grego. Mas eu sei que isso não é possível. Isso não é possível. Mas nós precisamos pelo menos conhecer o português, não é mesmo? Se você tem dificuldade com a língua portuguesa, olha o que eu posso dizer para você. Leia a palavra de Deus com um dicionário do lado. Eu vou contar aqui uma história de dois homens de Deus, que alguns dos irmãos que estão aqui nesse auditório conheceram. Albérico de Paiva Farias e José Badra. Albérico de Paiva Farias, soldado da borracha. Ele foi líder dessa igreja na época da congregação, se eu não estou enganado. Foi líder por alguns anos. O irmão Albérico de Paiva Farias era um leitor assíduo da palavra. Ele lia todos os anos, uma vez o Antigo Testamento e 2 vezes o Novo Testamento. Ele tinha insônias. Ele acordava 3 horas da manhã e ficava lendo a Bíblia e orando até as 6 horas. Tem alguém sorrindo ali, ó. Conhecia muito de Bíblia. Começava a pregar, passava 1 hora só contando histórias bíblicas. O irmão José Badra, também outro leitor assíduo da palavra de Deus, lia muito. Ele leu talvez toda a Bíblia mais de 50 vezes. Irmão Albérico de Paiva Farias também leu a Bíblia, o Novo Testamento, mais de 100 vezes. Eu pergunto para você, quantas vezes você já leu a Bíblia? Nenhuma? Como nenhuma vez? É necessário você ler Bíblia, ler a palavra de Deus. Aí deixa eu contar uma história para vocês.
Eu me lembro que em 92, 93, não me lembro exatamente qual foi o ano, eu estava lá no meu comércio, aí estava sentado em uma cadeira, o irmão Albérico de Paulo Farias, que gostava muito de conversar comigo. Ele estava contando algumas histórias bíblicas, e eu ficava ali de bom grado ouvindo, porque eu sempre gostei disso. Aí chega o irmão José Badra. Irmão José Badra, quem conheceu o irmão José Badra? Levante a mão. Uma boa parte das pessoas aqui conheceram o José Badra. Um homem alegre, feliz, gostava de uma piadinha, não era mesmo? Umas piadinhas que não tinha muita graça, mas ele gostava de contar umas piadinhas, né? E ele contava uma piadinha, olha qual era a piada dele, entre outras. Você sabia que Jesus veio de moto? Jesus veio de moto. Mas como assim, José Badra? Que história é essa, rapaz, que Jesus veio de moto? Porque a Bíblia diz que ele não veio de moto própria. Ele veio de moto emprestada. Se não foi próprio, vai estar emprestada. Ele ficava sorrindo, dava gargalhadinha, sem graça, e caía fora, não explicava. Aí um dia estava o irmão José Badra e o irmão Alberto de Paulo Farias. Aí o José Badra chegou, aí contou essa piada. Aí eu falei, irmão Albérico, olha aí, irmão Albérico, que coisa. Esse homem está falando que Jesus veio de moto. Aí irmão Albérico, muito sério, falava grosso, né? Quem conheceu o irmão Albérico? Levante a mão. Algumas pessoas conheceram o irmão Albérico. Tu está aí, irmão Francisco. Irmão Francisco conheceu o irmão Albérico. Homem de Deus, é ou não é? Está na glória, os dois estão na glória, já partiram. Aí o irmão Albérico falou, sabe o quê? Eu acho que os escritores sagrados erraram quando escreveram essa frase. Aí eu falei, não, senta aqui vocês dois. Senta José Badra e senta irmão Albérico. A palavra moto é vontade. Ela significa eu não vim de vontade própria. Tão simples, olha, conhecimento português. Se você não tem conhecimento da língua portuguesa, porque eu gosto da RA, da RC, revista corrigida e revista atualizada. E tem algumas palavras que os tradutores, procurando serem assim, autênticos com o original, eles preservaram uma palavra erudita, uma palavra assim que você precisa ir ao dicionário para poder entender. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Ao lermos a palavra de Deus, nós precisamos no mínimo de um dicionáriozinho, né? Um dicionário para você entender melhor aquele texto. E hoje à noite eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque hoje é o dia da Bíblia, e entendo de que nós como igreja precisamos voltar para a palavra de Deus. É por isso que a escola bíblica dominical, eu sei que algumas pessoas, né, não estão ouvindo de bom grado, mas vai ser muito importante, porque eu já vi gente aqui no nosso meio, saindo do nosso meio, sem nenhuma instrução bíblica. Meu Deus do céu, eu fico envergonhado como pastor dessa igreja. Nós precisamos retornar à palavra, o retorno à palavra, amar a palavra de Deus intensamente. Nós errais por não entender as Escrituras, nós erramos por não compreendermos a Escritura. Nós não compreendemos o que lemos e temos dificuldade em interpretar até. Se você não compreende o que você lê, como interpretar? É por isso que nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda simples para nós entendermos melhor essa questão. Olha, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o que diz a palavra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Consegue encontrar para nós, bem rapidinho? Vamos lá? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela sempre tem razão. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Qual é a forma de Deus falar contigo? Só existe um jeito, só existe uma maneira de Deus falar com você hoje: Bíblia. Só a palavra. Nada mais do que a palavra. Nada mais do que a palavra de Deus. Leia o versículo 17 novamente. Volta lá, filha. 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil. A palavra de Deus é útil para a sua vida. Para o ensino. Para a repreensão. Para correção. Para a educação. Nós precisamos sermos educados, biblicamente falando. Nós fomos mal educados. E nós só podemos ser educados segundo a vontade de Deus, voltando para a sua palavra. Amando a palavra de Deus, ouvindo. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu ouço muito a palavra de Deus. As 2 últimas semanas eu tenho ouvido muito a palavra de Deus. É tão bom ouvir a palavra. É tão bom ler a palavra. É tão bom estudar a palavra. É tão bom memorizar. É tão bom meditar na palavra de Deus. Ela faz toda a diferença. Ela tem feito toda a diferença na minha vida. O meu caráter precisa e deve ser moldado pela palavra. Se não fosse a palavra de Deus, eu não estaria aqui falando para vocês. Não sei o que seria da minha vida. E muitas pessoas estão desprezando, menosprezando a palavra. Tratando a palavra de Deus com chacota, com piadinha. Fazendo piadas com a palavra de Deus. Não faça uma coisa dessa não, meu amado. Porque a palavra de Deus ela é preciosa. É um livro sagrado. Muito bem, nós precisamos, ao ler a palavra de Deus, entender da seguinte forma: que é um livro que foi escrito dentro de um contexto cultural, uma língua diferente da nossa, educação diferente da nossa. Então, quando nós lemos a palavra de Deus hoje, nós precisamos entender o seguinte: fazemos algumas perguntas. O que esse texto está dizendo? O que ele queria dizer na época, quando ele foi escrito? O que ele quis dizer? Qual era o sentido que ele estava entendendo? Porque a palavra de Deus, quando foi escrita, ela foi escrita para eleitores que estavam entendendo, que tinham discernimento, que tinha compreensão, interpretação da palavra. E hoje nós precisamos ler a palavra de Deus com isso em mente. Não tente contextualizar, não tente entender a Bíblia do seu jeito, da sua maneira, para nós não cometermos erros simples. Eu não vim de moto própria, vontade própria. Eles ficaram sorrindo, uns homens de Deus. Mas é assim, queridos. Nós precisamos ser instruídos mais e mais pela palavra. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para nos instruir em justiça. Bom, amados, nós precisamos ter isso em mente. Ao ler a palavra, eu preciso compreender o que a palavra de Deus diz. Tu tem dificuldade em compreender a Bíblia? Tu tem dificuldade em interpretar a palavra de Deus? Eu quero passar para vocês nessa noite algumas dicas muito simples, mas que vão servir para você entender melhor a palavra de Deus. Bom, primeiramente, nós precisamos entender o seguinte, queridos. Alguns entendem a palavra de Deus de forma alegórica.
Mas isso é uma alegoria, né? Isso aqui é apenas uma alegoria. A palavra de Deus, ela é de livre interpretação. Cada um interpreta do jeito que quer. Cada um interpreta do seu jeito. Não, não é assim. Só existe uma interpretação da palavra. A aplicação na sua vida pessoal pode ser de forma diferente, mas interpretação bíblica só existe uma. É por isso que nós precisamos ter cuidados, muito cuidados, porque tem muita gente falando bobagem. Bobagem. Tem gente que não conhece nada de regras de interpretação bíblica. E você fica ouvindo tantas bobagens que se falam na internet. Ontem mesmo eu ouvi uma bobagem. Um pastor de uma grande igreja, pelo menos tinham algumas centenas de pessoas, ele fazendo uma tradução do que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou, fez um belo discurso depois disso, o seguinte, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o dízimo. Olha que bobagem. E tem muita gente dando glória a Deus, aceitando isso como se fosse verdade de Deus. Não dê glória a Deus por tudo. Vamos ser como os bereanos. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos conferir se aquilo que está dizendo tem procedência. Tem 3 tipos de sermões: o tópico, o textual e o expositivo. Eu tenho dificuldade em transmitir os 3. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca gostei de sermão de tópico. Eu tenho dificuldade. Gente que pega um tema e não tem compromisso com um texto bíblico. Meu Deus, isso é perigoso, muito perigoso, porque você abre espaço para se falar muita abobrinha, entendeu? Muita coisa que fere a palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia. Eu quero que você ouça, porque isso pode ser muito importante, e é muito importante para a sua vida. Então, queridos, a palavra de Deus, ela precisa ser interpretada. 2 regrazinhas básicas para você entender a palavra de Deus. Primeira regra: a Bíblia por si só se interpreta. Não esqueça disso. Se você quiser anotar, anote aí. A Bíblia por si mesmo se interpreta. Mas como assim, pastor? É exatamente isso que eu acabei de dizer. Você pega aqui você pega uma palavra, você tem que entender que essa palavra, ela está escrita aqui, dentro, aqui, de uma frase. Para entender a palavra, essa palavra que foi escrita, você precisa entender a frase. E a frase, ela está dentro de um texto, e o texto dentro de um contexto. Palavra, frase, texto e contexto. Preste bem atenção. Se você seguir esta regra de interpretação bíblica, vai facilitar muito a sua vida quando você estiver lendo a palavra de Deus. Pegue uma palavra, observe uma frase ou algumas frases nas quais esta palavra está inserida. Então, lendo a frase, você já vai conseguir entender melhor uma palavra. Então, para você entender as frases que há nesse texto, você precisa entender o que vem depois, o que vem antes, o que foi escrito antes, o que foi escrito depois. Entendendo o texto, fica mais fácil para você entender o que está escrito na palavra de Deus. E depois tem o contexto geral. O contexto geral faz com que você cometa menos erros ainda, mas jamais esqueça disso. Leu uma palavra, não entendeu uma palavra, o que diz? Algumas frases antes, algumas frases depois. O que o texto está dizendo, ali às vezes,
é uma conclusão de uma palavra. Então, amados, vamos estar atentos, porque é assim que eu leio a Bíblia. Você fica ali, ligado, focado. Você não pode ler Bíblia pensando em outras coisas, não. A Bíblia não é um jornal, você não pode ler como se lê um jornal. Como se lê um livro de romance, um livro de ficção, não. Você precisa se concentrar, se dedicar um tempo de leitura da palavra, entendendo de que é palavra de Deus, e Deus vai falar contigo, mas observando esses detalhes simples, mais importante, uma palavra, dentro de uma frase, dentro de algumas frases, o que um texto, o que diz antes, o que diz depois. Às vezes é necessário você ler 3 capítulos, ou ler todo o livro, para ter um entendimento melhor. Nós acabamos de fazer assim, uma série de palavras baseadas no livro de Efésios. É mais ou menos daquele jeito que nós precisamos ler a palavra de Deus, queridos, com compromisso com a palavra, pois é a palavra de Deus que vai mudando minha vida, a sua vida, vai mudando a sua história, o seu jeito de ser, amados do Senhor Jesus. Vamos ter cuidado ao lermos a palavra de Deus. Tem muita gente que pensa que pode interpretar a palavra de Deus do jeito que elas querem. Ah, mas eu não concordo dessa forma. Vocês sabem, se nós não entendemos que a Bíblia por si só se interpreta, nós vamos cometer muitos erros. Há um ditado popular que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se você fica interpretando a Bíblia do teu jeito, do jeito que você acha que é o certo, que é a maneira correta, você está propenso a cometer muitos erros grosseiros, a falar coisas absurdas. A palavra de Deus, você não pode ler a Bíblia com aquela, não, o que é que quer dizer para mim hoje? Não, o que é que o texto está dizendo quando foi escrito? O que é que o autor estava dizendo para as pessoas que iam ler? Não é de particular interpretação, a Bíblia não é de particular interpretação. Se nós entendemos isso, queridos, você vai entender melhor a palavra. Você vai ler a Bíblia, vai absorver melhor seus ensinos, depois que você entender. Uma palavra está inserida dentro de um texto, dentro de uma frase ou frases, dentro de um texto, um contexto, aí fica melhor de você fazer aplicações pessoais. Mas é necessário entender o significado que foi escrito. Mas é difícil? Não é difícil, meu amado. Eu acredito que no ano de 2025 nós vamos romper muito nessa questão. Porque quando nós estivermos alicerçados na palavra, se nós entendermos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, nós não vamos dar ouvidos, não vamos ficar com vontade de ficar ouvindo tantas bobagens por aí. São tantas bobagens que se dizem em púlpitos, e muita gente dizendo amém, glória a Deus, sem fundamentação bíblica, pegando texto e fazendo uma interpretação particular, ainda dizendo que o Espírito Santo me revelou. Vamos ter cuidado, meus amados. A mesma coisa, você gosta de ser orientado por Deus? Diga amém. Eu também gosto. Mas como é que Deus orienta a sua vida? O Espírito Santo falou comigo, falou contigo? Amém. Aí eu pergunto, você leu a Bíblia? Qual é o embasamento da palavra de Deus? Não esqueça de uma coisa, a única maneira de Deus falar com você, comigo, entenda isso, igreja, é através da palavra, é lendo a palavra, é examinando a palavra, é mergulhando na palavra, que nós vamos receber testificações do Espírito Santo. Então, se você não lê Bíblia, se você não é apaixonado pela palavra de Deus,
Como é que o Espírito Santo vai falar contigo? Como vai falar comigo? Vamos querer impressionar quem? Sem Bíblia, sem palavra de Deus, sem conhecimento bíblico, sem voltarmos às raízes. É tempo de voltarmos à palavra, nos apaixonar pela palavra de Deus. É a palavra que vai fazer toda a diferença na sua vida. Os meus sentimentos, as minhas impressões, elas passam. Elas ficam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olha, você pega um texto tipo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi tanta gente pegando esse versículo e fazendo aplicações totalmente fora do contexto. Filipenses 4,13. Pega Filipenses 4,13 para você ver. Leia o contexto de Filipenses 4,13. Esse tudo que Paulo diz está inserido dentro do texto, dentro das frases, dentro do contexto que ele disse essa palavra. Nós não podemos ser irresponsáveis com a palavra de Deus. É claro que eu não quero que você fique com a lupa, observando aquilo que as pessoas falam. Não, você não pode ser chato. Mas você precisa ter um compromisso com a palavra de Deus. Amar a todas as pessoas. Emprestar o seu ouvido. E no seu devido tempo, citar a palavra de Deus. Memorizar a palavra de Deus. Memorizando a palavra, fica mais fácil você entender as circunstâncias da sua vida, a forma como Deus fala contigo. Deus falou comigo. Cadê na palavra? Está escrito na palavra de Deus. Se não tiver, meu amado, vai ler Bíblia. Vai ler a palavra. Mas eu vou orar até Deus falar comigo. Ei, Ele não vai falar com você. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. É lendo a palavra de Deus que o seu coração é aquecido. Você é motivado a continuar servindo ao Senhor. Oração segue. O quanto amo a tua lei. Nós acabamos de ler o Salmo 119. Que preciosidade de salmos. Nós lemos em seis vezes, não foi, Marão? 6 vezes, se não me engano. Que preciosidade, palavras. Ali, mandamentos, caminhos do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho, luz para o caminho, lâmpada para os pés. Estatutos, tudo referindo-se à lei moral. A forma como Deus se revela para você. Irmãos, é tão simples. Mas nossa religiosidade, esse negócio de ficar interpretando a palavra de Deus do seu jeito, do seu modo, faz muito mal. Uma segunda regra que eu quero passar para vocês aqui nessa noite, é que toda a palavra de Deus revela Jesus. 2 regras muito simples. Jesus mesmo disse, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha, meus amados, as Escrituras testificam de Jesus. Se você é um leitor que gosta de observar Jesus, as palavras de Jesus eram um apanhado daquilo que dizia no Antigo Testamento. Ele fazia referências ao Antigo Testamento. Se você pega Paulo, tem algumas Bíblias com referências bíblicas, que elas ajudam esse entendimento. Hoje tem poucas Bíblias com referências, mas até os anos 80, as Bíblias vinham no rodapé referências de praticamente cada versículo. O apóstolo Paulo, você pega as cartas de Paulo, é praticamente uma repetição de tudo aquilo que ele lia no Antigo Testamento. Ele apenas repete aquilo que ele estava ali, remoendo por dentro. Estava no seu coração.
estava na sua mente, estava nas suas entranhas, porque é a palavra de Deus que faz toda a diferença nas nossas vidas, fez a diferença na vida de Jesus. A livre interpretação é perigosa. A primeira interpretação que existiu na Bíblia, sabe onde foi? Lá no Éden. Alguém ousou fazer uma interpretação livre da Bíblia. Quem foi esse tal? Satanás. O diabo. Deus disse uma palavra, mas o diabo fez uma interpretação do jeito que ele quis. Distorceu a palavra de Deus. Distorceu. Aí entrou Eva também. É muito perigoso, queridos. E se você for observar, lá na tentação, o diabo do mesmo jeito, ele usou a palavra de Deus, mas de forma distorcida, por livre interpretação. Jesus, ele simplesmente repetiu a palavra da forma simples e pura como ela é. E ele venceu o diabo. Nós precisamos estar em contato com a palavra, porque é a palavra que faz, e que vai fazer toda a diferença na sua vida. Os movimentos passam, os modismos passam, as filosofias passam. Tudo passa. A palavra de Deus permanece para sempre. Tem gente que aborrece, que odeia a palavra, trata a palavra com desprezo. Já vi gente pegando Bíblia, rasgando, cheio de ódio mortal, fazendo coisas absurdas com a palavra de Deus. Eu tenho pena de quem faz isso. Tenho pena. Conheci um homem de Deus, pastor Obadias Badra. Pastor Obadias Badra. Homem calado, simples. Gostava de conversar muito com o Obadias. Já partiu, já está na glória. Mas ele me disse uma palavra que eu não concordei com ele. Mas depois eu entendi o porquê ele disse isso. Na época, Jim Swaggart estava na televisão, fazendo bons estudos bíblicos, um norte-americano. Ele chegou para mim um dia e falou assim: olha, Aparecido, eu não gosto da forma como aquele homem usa a palavra. Ele pega a Bíblia, ele torce, ele envergava a Bíblia, fazia da Bíblia um livro. Eu falei: meu Deus, mas tanta bobagem, por que coisa tão simples? Mas depois eu entendi, queridos. Eu entendi que ele estava falando isso pelo amor que ele tinha para com a palavra de Deus. Um homem apaixonado que leu Bíblia durante toda a sua vida, toda a sua existência. Deus me deu o prazer, o privilégio de participar do seu culto fúnebre. Oh, meu Deus, nós precisamos da palavra. Eu sei que hoje nós temos nossos celulares, temos aplicativos nos quais nós podemos acessar com facilidade várias versões. Eu gosto de acessar, fazer cruzamento de informações. Eu aconselho você ter várias interpretações, várias Bíblias na sua casa. Revista corrigida, revista atualizada, NVI. Se você quiser ajuda, nós podemos te ajudar depois. Abra as 3, abre 4, fiz isso na minha vida. Já falei isso, vou repetir novamente. No ano de 1995, minha filha tinha 2 anos, 4, meu filho tinha 2, mas Deus me concedeu um privilégio. Para mim foi um dos anos mais abençoados da minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu levantava de madrugada, 6 horas da manhã eu estava em pé, na minha mesa, eu colocava Novo Testamento interpretado, dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa, 2 versões, 3 versões que eu tinha da Bíblia. Abri todos os livros e ficava ali, média 1 hora, 1 hora e meia. E Deus me concedeu o prazer
irmão Wagner, o privilégio de fazer um resumo de Gênesis a Apocalipse, de toda a Bíblia, capítulo por capítulo. Foi o ano que eu mais cresci no Senhor. Foi o ano que eu tive boas experiências, agradáveis experiências com Deus. Sabe por quê, queridos? Por causa da palavra. A palavra faz toda a diferença na minha vida. Ela vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua existência. Ame a palavra, como disse o salmista. O quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação todo dia. Eu medito nela todos os dias. Ame a palavra de Deus. Se apaixone por esse livro. Leia esse livro. Gaste tempo lendo esse livro. Você será abençoado. Será corrigido. Será motivado. Você não vai precisar de nenhum modismo. Nenhum modismo. A palavra de Deus é suficiente para nós. Porque também ela é um livro contextualizado. Porque ela nos abençoa. Nos desafia. Nos deixa mais parecidos com Jesus. Ame a palavra de Deus. Volte para a palavra. Não troque a palavra de Deus por nada desse mundo. Às vezes você pega um versículo, você fica ali, meditando. Você é tão edificado com o versículo. É claro, com o entendimento que eu disse. Na palavra, observando as frases anteriores, posteriores, contexto. Isso fará toda a diferença na sua vida. Fará toda a diferença na minha vida. Eu quero continuar amando esse livro até que Deus me leve desse mundo. Quero continuar nessa pegada. Sabe como eu gostaria de ser conhecido? Como homem apaixonado pela Bíblia. Só isso. Mas ninguém me conhece desse jeito. Gostaria que vocês me conhecessem dessa forma. Ali está um apaixonado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Pois olha, irmãos, é ela que tem feito a diferença na minha existência. É ela que fará a diferença na sua existência. Amém? Ame a palavra de Deus. Leia, ouça, leia, estude, medite, memorize, transmita a palavra de Deus. Quando você faz isso acontecer na sua existência, outros são transformados, outros são alcançados também. Amém? Louvado seja Deus. Então eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus precisa ter primazia na sua vida. Volte para a palavra. Mas pastor, como Deus vai falar comigo amanhã? Pela palavra. Pela palavra. É a palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Só com a palavra dele, nada mais. Só a palavra. Mas não concordo. É a palavra. Um dia você vai concordar. Se você não concorda comigo hoje, um dia você vai, poxa, mas aquele pastor, aquele homem grandão, careca, falou algo para mim e eu preciso concordar com ele. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso dela. Senão estou perdido. Você vai ficar cheio de confusão. Vamos ficar em pé, vamos cantar com o Ministério do Louvor uma canção?